Pensa só, lá no século XVI, um gênio da Renascença e um vidente bem misterioso afirmaram ter recebido um sistema de arte espiritual. Um sistema tão complexo, mas tão complexo que até hoje ele fascina e intriga muita gente. Essa é a história da magia enoquiana ou Enochian Vision Magic. A gente vai mergulhar fundo numa linguagem que dizem veio direto dos anjos. Essa citação já nos coloca direto na cena de um ritual moderno. Sabe, não é só uma história antiga de livro, é uma prática viva. É no silêncio da madrugada que a cerimônia começa, buscando um contato com algo que está além do nosso mundo visível. Para a gente conseguir entender essa prática, vamos seguir um caminho. Primeiro, vamos ver a filosofia dela como uma forma de arte. Depois, a origem, lá com o Merlin da Rainha Elizabeth. Aí a gente entra na tal linguagem dos anjos que ele recebeu, vê como ela é usada hoje em dia e, por fim, o que tudo isso pode revelar sobre a nossa própria consciência. Então, para começar, a gente precisa ajustar um pouco a nossa perspectiva. A proposta aqui é enxergar a magia não como uma superstição, mas como uma disciplina criativa. Quase como uma forma de arte, só que bem pessoal. E aqui está a ideia central. Repara só na grafia. Magic, com K no final. Essa distinção é super importante. Não estamos falando de truque de palco de ilusionismo. Estamos falando de uma disciplina que foca em causar mudanças internas, em alinhar a realidade com a vontade, através da arte. É uma performance, sim, mas com uma plateia de uma pessoa só. E esse é o ponto-chave. Diferente de outras artes, essa performance não é para uma plateia externa. É uma experiência totalmente interna, onde o praticante é tudo ao mesmo tempo. Professor, aluno, o artista e o público. O objetivo não é o espetáculo, mas a transformação pessoal. E essa analogia com a arte vai ainda mais longe quando a gente olha para as ferramentas. Onde um pintor usa pincel, tela e tinta, o mago cerimonial usa a varinha, a mesa sagrada, as túnicas, o incenso. Cada um desses itens vira um instrumento para pintar numa tela invisível, a própria consciência. Ok, entendida a filosofia, vamos para a origem de tudo isso. A nossa história começa na Inglaterra da Rainha Elizabeth, com uma parceria bem estranha entre duas figuras notáveis e, assim, muito diferentes uma da outra. Primeiro, temos o Dr. John Dee. E olha, é fundamental entender que ele não era uma figura marginal, um excêntrico qualquer. Dee era simplesmente uma das mentes mais brilhantes da sua época, um cientista super respeitado e um conselheiro de confiança da própria rainha. Essa linha do tempo mostra bem a jornada do Dee. Ele era um homem da ciência, mas a sua busca por um conhecimento mais profundo, mais divino, o levou a procurar outras formas de contato. E esse caminho o levou até Edward Kelly. Juntos, eles começaram uma série de sessões que, mudariam a história do ocultismo ocidental para sempre. O Kelly era a outra metade da equação. Se o Dee era o cérebro acadêmico, o cara que organizava tudo, o Kelly era o portal. Ele era o vidente, a pessoa que tinha a habilidade de ver e ouvir os anjos, enquanto Dee, do lado dele, anotava tudo meticulosamente. Ok, então vamos mergulhar no que o Dee e o Kelly realmente receberam. E não eram só umas ideias vagas, filosóficas. Era um sistema operacional completo, uma espécie de tecnologia divina, com componentes bem específicos. O que foi recebido não era filosofia, era praticamente um manual de instruções. Os anjos, segundo eles, forneceram os projetos de um kit de ferramentas espiritual, e cada peça tinha uma função muito clara, bem operacional. O primeiro item desse kit, um anel. A importância dele não vinha só do ouro, mas da sua suposta origem. Ele conectava o trabalho de Dee e Kelly diretamente com a figura lendária do maior de todos os magos da história, o rei Salomão. Depois vinha o Leman. Pensa nele como uma espécie de peitoral que funcionava como uma antena para sintonizar as hierarquias dos anjos e também para proteger o praticante durante o ritual. E no centro de tudo, a mesa sagrada. Ela era o ponto focal, o lugar onde, simbolicamente, o céu e a terra se encontravam. E talvez a peça mais complexa e impressionante de todas, o Sigillum Dei Amet, um disco de cera todo gravado com nomes divinos, que hoje está lá exposto no Museu Britânico como um testamento da complexidade de todo esse sistema. Mas como é que essa informação toda era transmitida? De um jeito surpreendentemente técnico.
através de um método alfanumérico. Os anjos, supostamente, ditavam tabelas e mais tabelas de letras e números que, quando decodificadas, revelavam nomes e conceitos super complexos. Era, na essência, uma forma de criptografia espiritual. A criação do Sigillum é um exemplo perfeito desse processo quase computacional. Tudo começava com um código de letras e números que era ditado para eles. A partir desse código, eles decodificavam os nomes dos anjos. E com esses nomes, as camadas internas do diagrama iam sendo preenchidas, numa cascata de informação. Certo, tudo isso é uma história fascinante, né? Mas vamos sair um pouco do século XVI e ver como esse sistema antigo é usado hoje em dia. Como que os praticantes modernos pegam essas ferramentas e aplicam nas suas vidas. A prática central é a vidência, ou scrying. E olha, não se trata de adivinhação, de prever o futuro. É uma técnica para acessar partes mais profundas da mente. É quase como um xamanismo cerimonial, onde o objetivo é induzir um estado alterado de consciência para explorar paisagens internas. Então, na prática, os usuários modernos desse sistema estão buscando autoconhecimento. Eles usam o ritual para navegar em seus próprios mundos internos, contatar o que parecem ser inteligências independentes e, acima de tudo, treinar e refinar as próprias capacidades intuitivas e visionárias. Então, se os praticantes estão explorando mundos internos e contatando inteligências, isso nos leva à pergunta fundamental que paira sobre todo o sistema. O que exatamente está acontecendo aqui? Essa citação resume o dilema perfeitamente. Será que essas experiências são só imaginação? Ou será que a nossa definição do que é a cabeça, do que é a mente, a consciência, é que é muito mais limitada do que a realidade? E a questão final, então, é essa. O sistema enoquiano é uma linha telefônica para anjos? Ou é um mapa super detalhado para os continentes ainda inexplorados na mente humana? E talvez, só talvez, a distinção entre uma coisa e outra não seja tão clara quanto a gente pensa. E essa é a magia e o mistério que Dee e Kelly deixaram para a gente desvendar.